Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao programa Olho do Dono Engorda Mais. Aqui nós discutimos estratégias de como aumentar o lucro no confinamento de 50% a 100%, engordando uma arroba a mais por cada boi. Eu sou Marcelo Souza e o tema de hoje é: por que nasceu esse programa? Como ele te ajuda realmente a aumentar o lucro dentro do confinamento? Esse programa nasceu porque a carne vermelha, com proteína animal, é muito importante para a promoção da saúde e do bem-estar. O ser humano tem necessidade por carne vermelha. E nas regiões onde não se tinham condições, por exemplo, de criar ruminantes, existem relatos históricos, por exemplo, o povo asteca e outros povos por aí, relatos de canibalismo, porque a extrema necessidade pela proteína do ser humano é tão grande, e quando não havia condições de criar ruminante, então foi-se para uma outra alternativa, né? Então, realmente existe essa necessidade por carne pela proteína animal. Uma vez que a carne é importante, quem tem a responsabilidade de produzir essa carne? Produtor e os técnicos. E é justamente por isso que você está me vendo aqui hoje, porque como técnico eu também me senti responsável em colaborar para melhorar a produção de carne nacional, porque não basta só querer produzir carne, tem que ter lucro. A operação tem que ser lucrativa, tem que ser positiva. E por isso mesmo, quando você fala em lucro dentro do confinamento, muita coisa pode vir na sua cabeça. E hoje nós vamos falar o seguinte: em alguns pontos vulneráveis, que foi, na verdade, o motivo pela existência e pelo início do programa. Quando a gente faz um levantamento das propriedades, da realidade da maior parte das propriedades do Brasil, alguns pontos são detectados. Por exemplo, a gente não sabe, em geral, a quantidade de comida que é perdida para o meio ambiente. Muitas vezes a gente não sabe o valor da arroba engordada, não se sabe exatamente o tanto que é consumido de matéria seca por animal dentro dos lotes das baias de confinamento, e a gente não sabe quanto a gente perde de comida também dentro do boi. E uma das principais causas de perda de alimento, de perda de digestibilidade, são as contaminações. Dentro das contaminações, a mais comum, a mais frequente, presente em todas as matérias-primas, é a contaminação por micotoxina. E como eu sei isso? Eu sei isso porque, na verdade, durante 13 anos, eu fui responsável pelo desenvolvimento de produtos dentro de uma empresa, de uma multinacional da produção, do ramo aí de produção de alimentos para animais, alimentos, suplementos, enfim. E nesse período eu analisei mais de 1.000 análises bromatológicas, e nessas análises bromatológicas, além dos nutrientes, também vinha uma análise de micotoxinas, aflatoxina, fumonizina, vomitoxina e DOM. Desculpa, vomitoxina e zearalenona. Então, durante todo esse tempo, eu fui vendo que realmente os alimentos eram contaminados, os alimentos tinham micotoxina. E aí, depois de algum tempo, eu saí dessa empresa e falei, bom, algumas coisas precisam ser resolvidas. E uma dessas lacunas é realmente neutralizar essas contaminações, porque quando você tem contaminação no alimento, você leva isso, é um fator a mais de desafio, de problema que está entrando dentro de um rumen, dentro de um animal que está submetido a um sistema de produção intensivo. E todo sistema de produção intensivo, por si só, ele leva a uma premissa, e essa premissa é: eu tenho que ser efetivo, eu tenho que ser bom, eu tenho que ser profissional. Então, o programa Olho do Dono Engorda Mais nasceu com o objetivo de melhorar o entendimento sobre aproveitamento de dieta, sobre presenças de contaminações e como neutralizar essas contaminações. Mas aí você vai me perguntar assim, Marcelo, mas você disse que micotoxina é muito comum, de onde vêm essas micotoxinas? Vem dos alimentos, dos grãos que estão presentes nas dietas, vem também das silagens que são produzidas em diversas condições. A gente sabe que tem algumas condições que são importantíssimas para se ter uma boa silagem. E muitas vezes a gente não consegue, devido ao desafio de maquinário, ao desafio de clima, a gente não consegue fazer tudo da forma ideal. Então, alguns problemas podem acontecer na produção dessa silagem. Essas micotoxinas, elas são produzidas pelos fungos, e esses fungos eles estão presentes nos alimentos antes deles serem colhidos, ou seja, durante o tempo de lavoura, lá no campo, e também durante o tempo de armazenagem. Os fungos de armazenagem, os processos de armazenagem, que muitas vezes têm contaminação, os alimentos têm incorporação, na verdade, de água da chuva, e o aumento do teor de água livre desses alimentos vai levar à produção de micotoxinas. Então,
tanto no campo quanto na armazenagem, os alimentos podem se tornar contaminados por micotoxinas. E essas substâncias químicas que são produzidas pelos fungos, elas são muito estáveis, elas não conseguem ser neutralizadas, por exemplo, pelos processos térmicos convencionais, nem por fervura, nem por congelamento a menos 20, menos 40 graus. Elas permanecem intactas. E aí elas, dentro do organismo do animal, mesmo com as condições de ataques de ácidos, por exemplo, elas não são neutralizadas. Uma das coisas que acontece normalmente no rumen é que as próprias bactérias ruminais ajudam um pouco a fagocitar, a neutralizar essas micotoxinas. Mas no confinamento, esse desafio é um pouco diferente do pasto. O ambiente ruminal está totalmente diferente do pasto, pela própria mudança da dieta, da natureza do animal, e aí a gente precisa atuar. É nesse ponto que a gente precisa atuar para melhorar o lucro dentro do confinamento. As silagens, eu já tinha dito também, que são uma fonte importante de contaminação de micotoxinas, porque é muito fácil você ter algum desvio de processo e o desenvolvimento dos fungos filamentosos, que são justamente os fungos que produzem aí as micotoxinas que são nocivas aí para a saúde do animal. Bom, como que essas micotoxinas são nocivas? Como que elas prejudicam a saúde do animal? Bom, elas entram, uma vez que estão dentro do rumen, do tubo digestivo, existe uma parede ruminal, não só do rumen, mas também dos intestinos, que é uma barreira. Funciona como se fosse uma barreira. É só fazer uma analogia com a gente, você que está aqui com a gente hoje, você que é técnico, você que é veterinário, você que é zootecnista, você que está acompanhando também pelo YouTube, pelo Facebook, você que tem alguma dúvida nesse sentido, pode mandar um comentário aqui que a gente consegue responder qualquer tipo de dúvida, mas eu vou dizer de uma forma simples, porém técnica. Existe uma barreira que separa todo o conteúdo da ingesta que está sendo digerido, e dentro dessa ingesta tem bactérias das fezes, ou melhor, do bolo alimentar que vai se transformar em fezes. E essa barreira, que é a parede ruminal, por exemplo, é muito importante para impedir que algumas bactérias entrem dentro da corrente sanguínea e levem esse animal a ter um gasto de energia para combater essas bactérias e até alguns sinais de intoxicação, de enterotoxemia, por exemplo, em algumas situações. Então, quando eu levo um animal para um confinamento, tiro ele do pasto, que é um ambiente natural, onde ele consome a maior parte da sua ingestão de matéria seca diária em alimentos volumosos, que ele nasceu, foi concebido, foi desenvolvido para comer. Então, existe um pH ruminal que é diferente, e está tudo em ordem, desde que tenha alimento no pasto, porque se também começar a faltar, se tiver no pasto e não tiver alimento, também não está tudo em ordem. Mas uma vez que ele foi para o confinamento, então ele deixou de comer uma quantidade grande de volumoso e a própria alta ingestão de concentrado levou esse animal a uma condição diferente de micro-organismos dentro do rumen e um ataque ácido na parede do rumen, porque uma vez que eu tenho mais amido, mais carboidratos rapidamente fermentáveis, eu também tenho um aumento das concentrações de ácido lático dentro do rumen. E esse ácido lático é um dos mais lesivos para a mucosa ruminal, para a parede do rumen. E aí eu começo a ter justamente a absorção de substâncias que não eram para ser absorvidas. E as micotoxinas são um tipo de toxina que está ali dentro que vai ser absorvida também. E se eu comparar o organismo do animal como um motor, quando esse animal absorve essa micotoxina, ela entra ali para ser um fator a mais de desgaste, para ser um fator a mais de gasto de energia, porque ela é levada ao fígado. E lá no fígado ela precisa ser detoxicada. A maior parte das micotoxinas são detoxicadas no fígado e no rim. E esse animal ele tem um gasto de energia para fazer isso. E como a maior parte dos alimentos, dos grãos, está contaminado, em doses pequenas, mas está contaminado, ele acaba perdendo energia, perdendo desempenho, perdendo performance para conseguir justamente metabolizar e eliminar essas micotoxinas. E aí eu tenho dois tipos de efeito da ingestão de alimentos dentro do confinamento, de alimentos contaminados por micotoxinas. O primeiro problema é um efeito direto, por exemplo, com a ocorrência de diarreias nos confinamentos e com a ocorrência, por exemplo, de pneumonias de muitos animais com sintomas respiratórios, porque as micotoxinas também levam a uma diminuição da resistência orgânica ou um comprometimento do sistema de defesa, do sistema imune do animal. Então, eu vou ter uma maior ocorrência, por exemplo, de animais até sem sintomas, mas acometidos de forma subclínica. Só que esses animais vão mostrar para a gente o problema quando começa a haver um pouco de redução ou de alteração ou de inconstância no consumo.
no consumo diário de matéria seca, que deve estar sendo bem apurado nesse momento. E o efeito indireto, que para a gente é mais importante, porque muitas vezes eu tenho uma contaminação menor e pode ser que eu não tenha problemas de diarreia, por exemplo. Mas o efeito indireto é o quê? É justamente a redução dos índices de performance, a redução do resultado zootécnico desse confinamento. Traduzindo em miúdos, reduz o ganho de peso dos animais dentro do confinamento, porque gasta energia nesse processo para eliminar essas micotoxinas. Agora, então, eu estou trazendo isso hoje porque quando eu iniciei esse programa, era justamente para entrar nessa lacuna. Porque se eu tenho alimentos mais caros dentro disponíveis, as dietas hoje estão mais caras, eu tenho que achar alguns fatores que me fazem a melhorar o aproveitamento dessa dieta, uma vez que está ali dentro do animal. Então, eu tenho que ser capaz de melhorar o aproveitamento, ou melhor, melhorar o retorno do investimento que eu faço para comprar os alimentos que compõem a dieta desse animal. Se eu sei que eu tenho um problema ali que atrapalha o ganho de peso, como, por exemplo, essas contaminações, é justamente por isso que nasceu esse projeto, para fazer com que dentro de tudo que eu posso, para fazer o que for possível para melhorar o ambiente ruminal e para melhorar o aproveitamento desses alimentos que são fornecidos diariamente aos animais através das dietas dentro do confinamento. E muitas pessoas me questionam assim, Marcelo, mas, nossa, a conta vai fechar? Tá difícil esse ano? Como é que tá? Como é que tá aí? O que você tem visto aí no mercado, né? A conta vai fechar, tá todo mundo fechou boi, o pessoal aumentou a quantidade de boi fechado, diminuiu. O que você tem visto aí no mercado? Eu tenho visto o seguinte, que hoje, trabalhar com engorda, não só hoje, mas de algum tempo para cá, atuar com engorda, atuar na pecuária e especificamente atuar com engorda exige profissionalização. Eu tenho que fazer processos cada vez melhores para que eu não tenha perda de dinheiro, para que eu não tenha desperdício de comida fora do boi, por exemplo, nem desperdício de comida dentro do boi. Então, eu tenho que ser muito bom em tudo isso que eu faço para conseguir realmente não desperdiçar, não perder dinheiro onde eu não deveria perder. E aí, essa nova fase dos confinamentos agora é uma fase de aproveitar a dieta, é uma fase sem micotoxina. Uma nova fase que começa agora, onde eu tiro a micotoxina da jogada para potencializar o ganho de peso daquele animal, mediante ao potencial de nutrientes que eu estou oferecendo dentro da minha dieta. E nesse sentido, o uso do VLN-Conf, que é um biorregulador adsorvente, é a principal ferramenta que hoje eu disponibilizo para você chegar nesse resultado, para você realmente atuar de forma efetiva na luta, no combate contra essas micotoxinas, também contra as endotoxinas que são produzidas normalmente devido às dietas de confinamento. E para que ele seja capaz de fazer isso, o VLN-Conf ele cumpre 4 etapas. A primeira etapa é cumprida pelas leveduras vivas. Levedura viva funciona da seguinte forma: ela entra dentro do rumen, ela é um probiótico, né? Um micro-organismo vivo, um probiótico, que entra dentro do rumen e consome oxigênio. Quando ela faz isso, ela melhora o ambiente ruminal. Essa melhora no ambiente ruminal vai levar a uma maior multiplicação de bactérias que estão presentes ali e que são eficientes na produção de energia, na degradação dos alimentos que estão ali na dieta. Então, quando eu trabalho com levedura viva, eu aumento a degradabilidade dos alimentos da dieta, a digestibilidade da fibra presente na dieta, dos componentes fibrosos, e também a digestibilidade de outros nutrientes que estão presentes nesse bolo alimentar ali dentro do rumen. É assim que a levedura viva, que tem dentro do VLN, atua, que ela funciona para melhorar a conversão alimentar dos animais. Isso é muito utilizado em outras espécies também. O próprio pessoal do leite já usa levedura viva, e agora a gente está trazendo essa tecnologia para dentro do confinamento. A segunda etapa é cumprida pelos prebióticos, pelo MOS. MOS é o manano-oligosacarídeo. O manano-oligosacarídeo é um tipo de açúcar que serve de nutriente para as bactérias que estão ali dentro do rumen. Então, bactéria precisa se alimentar também. Há quem diga que o rumen é um organismo complexo inteiro dentro de um outro organismo que é o boi. Então, eu tenho 2 organismos, um rumen e um boi.
É um paralelo bacana, mas é exatamente isso. E para cuidar, para que o boi se desenvolva mais, eu tenho que cuidar do rumen. E dentro do rumen tem bactérias que fazem a degradabilidade dos nutrientes, das fibras, por exemplo, não só dos alimentos de uma forma geral, para extrair os nutrientes, mas também das fibras. E o ruminante, ele é o organismo que tem o maior potencial de converter lignocelulose, que é o maior polímero de carbono existente aí disponível no nosso planeta, compostos de lignocelulose, ele converte isso em proteínas, em alimentos densamente, em alimentos muito concentrados em nutrientes, ricos em nutrientes, como a carne e o leite. Então, o ruminante, ele faz isso, ele tem o poder de converter uma lignocelulose que, para a gente, para o ser humano, não é possível. O homem não consegue transformar fibra em energia, o ruminante consegue. E aí a gente faz o quê? A gente ingere a carne. A carne é muito importante para a manutenção da saúde da maior parte das pessoas. Muito importante mesmo. Bem, ele faz isso porque ali dentro do rumen tem bactérias e essas bactérias precisam ser alimentadas. E o MOS é alimento para as bactérias. Então, ele tem essa função importante, que é melhorar a população de bactérias eficientes, e também ele tem uma segunda função. Ele também se liga a alguns tipos de bactérias nocivas e também se liga a alguns tipos de micotoxinas, impedindo que elas entrem no organismo, que elas entrem dentro da corrente sanguínea e sejam levadas ao fígado. E aí, né, nessa forma, elas são levadas para as fezes e não causam prejuízo no ganho de peso. E uma terceira função do MOS é que, junto com as leveduras vivas, ele ajuda a estabilizar o ambiente ruminal, a melhorar esse ambiente ruminal. Então, MOS e levedura viva trabalham, eles têm um efeito sinérgico, eles trabalham juntos para melhorar o ambiente ruminal. Tudo que a gente quer é um rumen mais equilibrado, um rumen mais eficiente no processo digestivo para aumentar o meu ganho de peso. Agora, eu aumentar o meu ganho de peso com a mesma dieta que eu já tenho, com o mesmo potencial que eu já tenho. E é por isso que eu falo em aumentar o lucro. Porque, na verdade, se você precisasse mudar totalmente a dieta, e aí a gente teria que fazer outra conta, mas com os alimentos que você já tem, com as dietas que você já balanceou, você tem um técnico, talvez você seja técnico, ou talvez você tenha uma equipe técnica, e com essas dietas que você já balanceou, e já está usando no confinamento, quando você melhora o ambiente ruminal e tira as micotoxinas, neutraliza, que ela absorve essas micotoxinas e elimina nas fezes, então o potencial dessa dieta é atingido. E é justamente por isso que, quando eu trabalho com biorregulação, quando eu melhoro o ambiente ruminal, eu melhoro a eficiência dessas bactérias em transformar fibra e todos os demais componentes da dieta em energia, em ácidos graxos voláteis que são absorvidos depois pela parede do rumen também. Agora, uma das coisas mais comuns que tem dentro do confinamento são as oscilações de consumo. E as oscilações de consumo, elas têm algumas causas. Dentre elas, por exemplo, subacidose ruminal, alterações de pH é comum, porque uma vez que o animal está no confinamento, ele está sendo alimentado com dietas que têm potencial de formar ácido, potencial acidogênico, pela presença rica em carboidratos muitas vezes rapidamente fermentáveis. E aí, esse fato por si só tem o potencial de mudar esse pH ruminal, dependendo do meu manejo, dependendo da minha mistura, dependendo do tipo de aditivo que eu estou usando, então eu tenho mais ou menos chance disso acontecer. E justamente quando eu tenho oscilação de consumo, eu tenho um prejuízo no ganho de peso. Então, se eu protejo um pouco esse rumen com levedura viva e com pré-biótico, eu vou ter um pH ruminal mais estabilizado e vou evitar uma boa parte das oscilações de consumo que seriam decorrentes, por exemplo, de uma subacidose ruminal. Agora, a terceira etapa que o VLN-Conf cumpre são as beta-glucanas. As beta-glucanas são moléculas que têm uma estrutura muito parecida com o vírus, então a estrutura molecular da beta-glucana é muito parecida com o vírus, e quando ela entra no organismo, ela é capaz de desencadear uma resposta imunicelular. Ela é capaz de ativar os macrófagos, que são importantes células de defesa,
Então, um animal que está no confinamento, que está com uma dieta diferente, que está com pH ruminal diferente, que está com provavelmente algum tipo de lesão na mucosa do rumen, está absorvendo endotoxinas, está absorvendo micotoxinas, ele também tem um desafio ao sistema imune muito maior. E é justamente por isso que quando essas micotoxinas levam a uma redução na resistência orgânica desse animal. O que a beta-glucana faz? Ela estimula esse sistema imune. É como se eu tivesse um exército ali que já está trabalhando até meio que sobrecarregado. Então, o que eu faço? Antes de acontecer essa sobrecarga, eu treino esse exército. Eu boto um imunoestimulante ali como uma beta-glucana, só que ela promove o desenvolvimento das células, mas ela não gasta energia para isso. Então, beta-glucana é um imunoestimulante muito utilizado, inclusive, na medicina humana, na medicina em pacientes aí imunodeficientes, com situações complicadas, tratamentos com quimioterapia, por exemplo, se faz o uso da beta-glucana para estimular o sistema imune. E no confinamento, ela atua justamente por isso. Ela estimula o sistema imune do animal. Então, se você aí dentro do confinamento tem, por exemplo, registro das ocorrências clínicas que durante o ciclo em cada baia, e tem o percentual de problemas de cada tipo de problema, e você comparar com e sem beta-glucana, você vai ver como a resistência orgânica dos animais melhora. E o efeito adicional, que é mais importante até, é quando essa beta-glucana, ela também se liga a alguns tipos de micotoxina. Então, além de trabalhar estimulando a imunidade do animal, e quando eu falo em imunidade no animal confinado, lembra que existem protocolos de vacina, uma vez que eu estou aglomerando animais ali dentro do confinamento, né? Por si só, confinamento é isso, né? Eu acabo usando vacinas que vários laboratórios desenvolveram, vacinas boas, e quando eu uso beta-glucana, eu potencializo a resposta vacinal desses animais, a produção de imunidade humoral também, não somente imunidade celular, mas também imunidade humoral. Então, a beta-glucana, ela faz isso, ela chega num local onde o desafio é mais alto, melhora a resistência orgânica, faz uma estimulação do sistema imune. E ela se liga a alguns tipos de micotoxinas também. E quando ela se liga a alguns tipos de micotoxina, essas micotoxinas também são eliminadas nas fezes e não são absorvidas. E é justamente por isso que dentro do VLN-Conf eu também trago as beta-glucanas, que são uma etapa muito importante desse aditivo. E, finalmente, não menos importante, a bentonita. A bentonita, ela é uma argila vulcânica, ela tem um alto poder de adsorção de absorver micotoxinas polares, que tem carga, ou seja, bentonita é muito específica, por exemplo, para aflatoxina, que é talvez a principal micotoxina presente aí nos alimentos, que causa muitos danos nos animais e, inclusive, dependendo da concentração que ela for ingerida, vai levar até alguns animais à morte, ou até vários animais à morte. Então, a bentonita, o que ela faz? Ela adsorve, ela se liga à aflatoxina e outras micotoxinas polares, de carga polar forte, e elimina essas micotoxinas nas fezes. E, além disso, a bentonita também se liga às endotoxinas, que são as toxinas produzidas pelo próprio organismo do animal em situações de confinamento, em situações que ele está ingerindo dietas com potencial de gerar ácidos. Então, quando você usa a bentonita, que tira a micotoxina, tira as endotoxinas da jogada, você acaba melhorando o ganho de peso diário dentro do confinamento. Porque tanto uma toxina quanto a outra, entrando no organismo, não sendo eliminada nas fezes, mas se ela entrar no organismo, ela vai gastar energia, e aí eu tenho um problema que reflete justamente na redução do resultado zootécnico do confinamento. E agora, Marcelo, você disse que você viu várias análises. Como é que é na minha região? É típico ter micotoxina ou é raro? Eu digo para vocês o seguinte: eu sempre vejo contaminação nos alimentos das dietas, não importa qual tipo de dieta, sempre tem um ou mais contaminação, porque não é um alimento só, são vários alimentos que vêm de várias regiões, que são armazenados sob várias circunstâncias, que têm maior ou menor troca com a umidade relativa do ar e, eventualmente, até uma incorporação de água da chuva. A gente sabe que a armazenagem de alimento dentro do confinamento é um problema, é um desafio, na verdade. E é justamente por isso que a maior parte dos alimentos que compõem as dietas no confinamento são contaminadas por micotoxinas. E
Se você tem alguma dúvida disso, é muito simples. É fazer uma coleta bem feita, uma amostragem bem feita e mandar fazer a análise. Agora, lembre o seguinte, que o tubo digestivo é uma barreira que impede que essas micotoxinas entrem dentro do organismo. Então, é uma proteção do animal. E a bentonita, quando ela se liga às endotoxinas e às micotoxinas, ela também impede que essas toxinas que estão presentes ali entrem no organismo do animal. Então, mesmo que eu tenha algumas lesões de mucosa, de membrana, de parede de rumen, quando eu uso bentonita, eu estou impedindo que esses micro-organismos, esses corpos estranhos, como a micotoxina é considerado um corpo estranho dentro do organismo do animal, eu estou impedindo que esses tipos de patógeno, que esses tipos de toxinas sejam absorvidos pela parede do rumen. Então, é muito importante defender, na verdade, proteger o animal contra esse tipo de invasão, porque é uma agressão a mais. O animal já está no sistema de confinamento, já está desafiado, esse é um desafio a mais. Agora, a engorda é um processo sensível. Eu tirei o animal do pasto, levei o animal para o confinamento, eu tenho uma câmara fermentativa que é influenciada por várias situações de estresse, por exemplo. O fato só desse animal ter um espaço reduzido já gera um estresse, tem um percentual de aproximadamente 20% dos animais que são animais submissos, que em geral apanham nas baias de confinamento, que têm uma maior dificuldade para chegar no coxo, por ser submisso e por apanhar, vive numa situação de estresse maior. Comparando com o ser humano, seria assim, tem mais medo, apanha tem medo. Produção de cortisol mais alta, imunidade mais baixa, a microbiota ruminal dos animais que são submissos é muito prejudicada. A primeira coisa que acontece, as bactérias que são tão eficientes já não são tão eficientes. Eles têm um prejuízo na flora, na microbiota. Tanto é que lá no México, em algumas situações que os animais têm que andar muito para chegar nos confinamentos, antes de iniciar o trato, eles fazem uma adaptação durante 15 dias com uma alta ingestão de micro-organismos, que são bactérias probióticas, aí no caso, e fungos também, e leveduras, para fazer uma repopulação desse rumen, porque o estresse que esses animais passaram pela distância longa que eles andaram, pela privação de nutrientes, levou eles a ter realmente uma situação, é um problema na microbiota ruminal. E se não tem microbiota ruminal boa, não ganha peso. Aliás, outros tipos de pesquisas falaram o seguinte, já demonstraram o seguinte, que o potencial de ganho de peso do animal está totalmente relacionado às características da população do rumen. E eles tentaram até pegar um suco ruminal ali com aquelas bactérias, fungos, protozoários, tal, de animal que converte bem, passar aquele animal para animal que não converte bem. Ainda não tem um protocolo efetivo, não deu certo. Parece até que melhora no primeiro momento, mas depois estabiliza e o animal volta a ganhar pior, como ele era o potencial que ele tinha. E é claro que tem toda uma situação, uma circunstância em volta desse animal e esse próprio estresse ambiental vai dificultar esse processo. Então, a engorda ela é um processo sensível, tem muitos fatores que eu não consigo controlar. Agora, melhorar o ambiente ruminal, trabalhar com pré-biótico, probiótico, beta-glucana, levedura viva, é uma coisa que eu consigo fazer. É um fator controlável. Olhar para a minha dieta, olhar para o balanceamento dela, olhar para o meu manejo, olhar para a distribuição dos tratos, olhar o score de fezes, olhar o consumo, tudo coisa que eu consigo fazer. E se eu estou nessa fase que realmente eu preciso de mais eficiência no meu processo, de mais eficácia, eu tenho que certamente olhar para esse ponto, para o confinamento passar a ser mais rentável. Se você é um grande confinador, com certeza você tem uma equipe por trás fazendo isso para você. Se você é pequeno, se você é médio, se você é técnico e trabalha com várias propriedades, esse é um ponto muito importante para você tomar conta, para você prestar atenção. Quando você trabalha com um biorregulador absorvente como o VLN-Conf, você cumpre essas etapas. Você melhora a absorção, a digestibilidade e a absorção dos nutrientes que já estavam presentes nas suas dietas. E existe um potencial de perda de ganho de peso, eu vou voltar a falar nisso mais para frente. Agora, funciona em todas as dietas? Funciona em todas as dietas de animais confinados, porque o próprio confinamento por si só, ele exige duas coisas. Primeiro, que você aumente a quantidade de concentrado dentro de uma dieta, que o animal se alimente com uma quantidade muito grande de grãos que ele não fazia no pasto, e esses grãos têm micotoxinas. Então, isso é condição sine qua non para confinamento. E a outra é que,
quando eu preciso botar peso nesse animal, botar ganho de peso, eu preciso adensar a dieta com carboidratos concentrados, com carboidratos, muitas vezes rapidamente fermentáveis, com potencial acidogênico alto, e aí eu tenho uma produção maior de ácido lático, e justamente esse é o problema que gera as lesões e que gera as perdas de performance nos animais. Então, isso é a condição. Qualquer animal confinado, ele vai ser beneficiado quando você usa um aditivo biorregulador, como o VLN-Conf, para melhorar esse ambiente ruminal e para neutralizar as micotoxinas que estão sendo ingeridas através desses grãos das dietas no confinamento. No pasto, a gente ainda não sabe muito bem como isso funciona. Em algumas situações, por exemplo, de redução de massa verde de animais que não tinham quantidade de pasto, de ingestão de matéria seca necessária para manter uma boa saúde, e começam a ter uma resistência orgânica diminuída também, começa a perder peso, começa a emagrecer, porque não tem comida ali. A gente percebe que muitas vezes vem as doenças fúngicas, porque fungo tem em todo lugar. E se o animal está no pasto e faltou nutriente, faltou comida, então esse animal começa a ter problemas, a ter uma resistência orgânica menor e os fungos se manifestam. É uma luta, né, do sistema imune contra os agressores. E aí a gente vê as dermatofitoses e outros problemas também decorrentes dos fungos das pastagens. Mas no pasto, se eu tenho bastante comida, então se eu tenho uma quantidade boa de pasto, um bom mineral para garantir, não estou nem falando em eficiência de processo produtivo de cria ou de recria, eu estou falando de condições mínimas para proporcionar saúde para aquele animal. Então, se eu tenho uma massa verde suficiente, um mineral simplesmente para fechar as exigências, por exemplo, de fósforo, de macro e microminerais, então o sistema imune desse animal está estimulado. Provavelmente ele não vai ter problema com os fungos do pasto. Agora, se eu uso um adsorvente e uso que é biorregulador também, que melhora, por exemplo, a atuação das bactérias que são celulolíticas, que digerem a celulose presente no capim, então esse potencial de ganho de peso tem que ser maior também. E em breve, aqui dentro do programa, a gente vai começar a falar um pouco sobre isso. Ainda não temos resultados fechados no pasto. No confinamento, a gente já sabe exatamente o que acontece. É um desafio maior, a gente já sabe, a gente já tem números percentuais do que acontece no antes e depois. Eu posso até falar alguns números aqui para vocês, por exemplo, de um dos anos que a gente acompanhou bem de perto um problema que ele aconteceu até o 50º dia do confinamento, e após o 50º dia a gente foi chamado e entrou com o VLN-Conf para fazer essa absorção das micotoxinas. Então, por exemplo, eu tinha 5 lotes naquele confinamento que estavam girando naquele momento, naquele ano. Desses 5 lotes, o primeiro, até o 49º dia, até o dia 49, esses animais vinham ganhando 1,190 kg por dia. 1,190 kg para a realidade daqueles animais e daquele confinamento estava completamente fora. E esse produtor, que é o Guido, faz isso há mais de 23 anos. Ele é técnico, é agrônomo, ele entende, sabe o que está fazendo, trabalha direitinho. E aí nós entramos com a absorção nesse lote. Esse lote foi o maior resultado histórico. Ele passou de 1,190 para 1,932, do dia 50 até o dia 100 e tantos. Desculpa, até o dia 90. Foram do dia 50 ao dia 90, ao D90, né? Seria o 90º dia de confinamento. E foi uma coisa absurda, assim, todos os 5 lotes tiveram ganho de peso. Por exemplo, um dos lotes que estava com 1,547 kg passou para 2,166 kg, um ganho de peso expressivo também. Mas essa situação era uma situação que a gente tinha um problema, inclusive, com alguns indícios clínicos de redução de score de fezes importante, e aí um dos alimentos que estava sendo usado naquele ano, que era a polpa cítrica, estava esquentando bastante, e a gente também tinha um resíduo úmido de cervejaria como uma das matérias-primas que compunham aquela dieta. E o resíduo úmido de cervejaria tem muito nutriente ali dentro. Tem NDT bom, tem proteína boa, mas também tem altíssima atividade de água e ele sempre está contaminado por micotoxina. E aí eu posso usar, mas eu tenho que me proteger. Então, uma dieta boa que as micotoxinas estavam fazendo um estrago naqueles animais, uma coisa assim absurda. Se eu falar que os números dos 5 lotes, que de cada lote, vocês vão ver que assim é totalmente fora. Agora, em geral, na média, em todos os anos que a gente tem computado, naquela fazenda, 18% de ganho de peso adicional depois da introdução da tecnologia, da biorregulação com a absorção do VLN-Conf, 18% de ganho de peso adicional. Agora,
Em época de comida cara, que nem agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tentar reduzir ao máximo o desperdício. As perdas de comida que eu tenho, as perdas de processo que eu tenho dentro do confinamento, os erros de manejo, os erros de mistura, os erros de leitura de coxo, erros que muitas vezes são básicos. Mas muitas vezes o que eu tento fazer na época de comida cara é comprar mais barato e não está errado. Provavelmente você tem um técnico que faz o balanceamento da dieta. Se você não é técnico, se você é técnico que está aqui com a gente, você tem o seu software de formulação, você faz o balanceamento. Mas muitas vezes chega aquela oferta que é assim, nossa, que oferta irrecusável, uma polpa não sei da onde, nossa, um resto de um vagão não sei da onde, um resíduo... Nossa, Marcelo, ó, engordar no resíduo show de bola, R$400 a tonelada de um resíduo, R$360 a tonelada. E aí a gente tenta melhorar o resultado comprando alimentos muito baratos. Só que, normalmente, esses alimentos muito baratos, ou eles estão estocados há muito tempo, por exemplo, ou eles têm algum tipo de incorporação da água da chuva, ou eles têm por si só, os componentes desse resíduo têm alta atividade de água e estragam fácil, então quem está querendo te vender precisa girar isso rápido, porque se não girar isso rápido, pode estragar na mão dele ali. Esses alimentos muito baratos, normalmente, eles são muito mais contaminados por micotoxinas. E aí a gente tenta melhorar o lucro pagando menos, só que as perdas de performance aumentam, porque quanto mais micotoxina você enfia dentro do boi, maior é o desafio de perda de energia, maior é o resultado, o impacto econômico no ganho de peso desses animais. Uma forma ideal de trabalhar é o seguinte, é quando eu vou atuar no meu processo, a minha dieta já está redonda, lógico, eu preciso sempre avaliar como está essa dieta, como estão as dietas. Normalmente você deve trabalhar com dieta de adaptação, dieta de crescimento, dieta de terminação 1, terminação 2, enfim, talvez você faça um sequestro antes de prender esses animais, mas normalmente eu preciso, sim, uma forma de ganhar dinheiro é melhorar o que eu já tenho na dieta. E se eu tiver uma oportunidade de comprar um resíduo mais barato, também pode ser uma forma, mas eu tenho que pelo menos fazer uma análise e tenho que usar um biorregulador absorvente, porque aí eu não vou ter problema. Se eu estou absorvendo as micotoxinas que eventualmente estão ali, eu não vou ter problema. Me dá a chance de usar um resíduo mais barato. Mas eu não posso simplesmente comprar, porque aí o tiro acaba saindo pela culatra. O jeito certo de fazer é potencializar o que você já tem dentro do confinamento, é usar um biorregulador absorvente, como o VLN Conf, para ser capaz de potencializar. Porque, Marcelo, mas não existe produto milagroso. Esses números que você me falou aí atrás, você vai me desculpar, mas não tem produto milagroso. E eu vou te falar o seguinte, realmente não tem produto milagroso. Tem um potencial que já existia dentro da sua dieta. Tem um potencial de ganho de peso dos seus animais que já existiam. Aqueles animais que eu disse para vocês eram animais Nelore ou animais de cruzamento industrial. Animais, alguns crioulos da propriedade, alguns comprados fora, mas uma propriedade que já compra há bastante tempo, que seleciona, que escolhe Nelore para comprar. Existem outras propriedades que compram outros tipos de animais, e eu nem vou discutir aqui o que dá mais dinheiro e o que dá menos, porque, na verdade, a compra de animais é um dos fatores que mais impacta aí no final do resultado. Mas, de uma forma geral, o potencial do animal já está lá. E o potencial das dietas em gerar ganho de peso também já está lá. O que o VLN Conf faz é simplesmente deixar que esse potencial seja atingido. É melhorar o ambiente ruminal, melhorar o processo para que esse potencial seja atingido. Agora, quando você não faz nada contra a micotoxina, por exemplo, quando você não atua de nenhuma forma, o que acontece? Se você deixar de ganhar 5% de ganho de peso numa arroba de R$300, 5% de produção de arroba a menor, você vai perder R$105 por animal por dia. Hoje, um boi para a gente aqui custa mais ou menos 5 mil, é faturado no frigorífico, mais ou menos R$5.700. Se você perde 5% em cada boi, você perde R$105 em cada boi. Num confinamento de 500 bois, se você perder 5% de performance pelas micotoxinas, você não vai perder um boi, não, você vai perder 9. Porque 105 vezes 500 equivale ao valor faturado de 9 bois. Imagina lá 9 bois esticados no chão, lá num confinamento de 500. O tamanho desse prejuízo que é. E vou te falar uma coisa. A redução de performance por micotoxina não é 5%, não. É 15%. Então, faz a conta e vê quanto vale a pena você investir e tratar os animais e proteger e avançar e partir para a profissionalização, para melhorar
o uso dos recursos que você já tem dentro do confinamento para permanecer na atividade, para ganhar mais dinheiro, né? Porque cada vez mais é importante processo, e esse é um dos processos que te ajuda. Quando você usa um mineral proteico energético, por exemplo, que é batido dentro da fazenda ou que você compra, vai variar aí no mercado, depende da região do Brasil que você está, mais ou menos, de 1,85 a 2,30, um quilo de um proteico energético concentrado para você usar 0,1% aí do peso vivo. Um proteico energético que vai ter aí 400 miligramas por quilo de monenzina, por exemplo, para você usar 0,1% e conseguir fechar aí 15 miligramas por quilo de matéria seca nos animais a pasto, numa recria, e mais ou menos você vai gastar aí de 60 a 70, 73 centavos por animal por dia, com um resultado positivo. E eu estou dizendo isso porque quando a gente entra para um sistema para trabalhar com a absorção de micotoxina, para aumentar 15% o ganho de peso, nem isso é o que você gasta. Então, quando a gente faz as análises de viabilidade, a projeção de cada uma das etapas, você que faz ciclo completo, por exemplo, você projeta quanto vai investir, quanto vai retornar, e trabalhar hoje com suplementação estratégica, com proteico energético, eu não sei na região que você está, mas nas regiões mais centrais aqui do estado de São Paulo, por exemplo, com as oportunidades que tem de ter lucro com a terra de várias formas, se você não faz uma suplementação proteica energética bem feita e não encurta esse ciclo, não gira mais boi dentro da fazenda, as chances são que você está perdendo dinheiro e você ganharia mais se tivesse em outra atividade. Eu preciso falar isso porque se você gosta de boi, tem que trabalhar direito para ganhar mais dinheiro com boi. E fazer uma recria bem feita é uma forma importante. Há quem diga que no futuro só vai ter espaço para os animais super precoces, para os animais que recebem aí 0,5% do peso vivo, depois 1%, já entram no confinamento muito pouco tempo depois da desmama. Há quem diga que a fase de recria vai deixar de existir, enfim. Várias formas de chegar numa viabilidade aí, mas uma delas é, com certeza, uma vez que está no confinamento, é chegar nesses animais e evitar que haja perda de desperdício, perda de alimento, perda de digestibilidade devido a problemas de endotoxinas, de micotoxinas, de ambiente ruminal com esses animais. Se você gostou disso e vai aplicar, então, hora de implementar. Me diz, como que é? Qual a primeira coisa que você vai fazer para atuar, para melhorar o lucro dentro do seu confinamento hoje?